Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Voltei, tá? Não demorei, né, dessa vez. Estamos de volta para mais uma aula, né? Mais uma semana aqui de educação física, tá? Sejam bem-vindos, tá? À aula do tio Júnior, para que a gente possa hoje, tá? Muito importante, fazermos uma grande revisão de tudo que a gente vinha falando nas nossas últimas semanas, tá? A gente vinha falando, né, sobre os jogos, né, as brincadeiras de matriz indígena, que são brincadeiras e jogos populares dos povos indígenas, tá? Brincadeiras que eles lá praticam com mais frequência. A maioria dessas brincadeiras foram os próprios índios que criaram. Então, eles usam nessas brincadeiras os próprios materiais que eles encontram nas matas, né? Nas aldeias deles. Então, é muito importante, muito satisfatório a gente estar conhecendo um pouco de como é essa cultura dos índios, né? Na vida deles. Não só nos costumes que eles têm das danças, né? Das vestimentas, das pinturas no rosto, não só do alimento, da comida, da pesca, né, da caça, mas a gente também temos que estar conhecendo um pouco o lado das brincadeiras que esses índios, né, praticam, tá? Então é isso que a gente vai estar vivenciando na nossa aula de hoje, tá? Vou estar passando aqui para vocês alguns exemplos de brincadeiras indígenas, tá? Algumas a gente já até viu nas aulas anteriores, né? Que a gente fez, claro, aqui aulas essenciais para vocês, aulas com muito amor, muito carinho, né? Produzidas. E tinha a parte teórica, né? Que eu passava para vocês, mostrando e apresentando aquela brincadeira indígena. Uma outra semana a gente ia para a prática, né? Eu passava para vocês como vocês praticarem, brincarem essas brincadeiras, para vocês também estarem vivenciando um pouco esse lado indígena, né? Claro que a gente não vai virar índio, né? Mas só para a gente experimentar um pouco de como é, tá bom? Então vamos lá conhecer as que a gente já praticou e algumas outras. Olha só, né? Essa que fofura aí, né? Esse índiozinho brincando de uma das brincadeiras que eles adoram também, né? Principalmente nessa idade aí, que é brincar de terra. Oh, meu Deus, quem não gosta de brincar de terra numa idade como essa, né? É a gente se lambuzar todo de terra, é a gente fazer bolo de terra, é a gente fazer castelo, né? A gente experimentar de várias formas, várias coisas ali com a terra, né? A gente torna a terra, né, o solo, algo prazeroso, né? Uma brincadeira, né? De estarmos ali se melando, na verdade, né? Uma outra brincadeira indígena que a gente também vivenciou aqui foi essa daí, que foi o arco e flecha, tá? Passando que os índios, eles usam esse tipo de né, material, né? Esse tipo de adereço aí, que é o arco e flecha, para outras coisas, claro. Eles usam o arco e flecha para pescar, eles usam o arco e flecha para caçar, né, o seu próprio alimento. Mas, claro que eles utilizam, né, as crianças, elas utilizam o arco e flecha não para essas coisas, de pescar e caçar. Eles utilizam o arco e flecha para brincar. Então, eles criam alvos, né, desenhados em paredes, ou então garrafas, né, garrafa PET, deixa lá tudo bem montadinha, e aí a criança vai lá com o arcozinho, né, tenta acertar, e aí eles fazem competições, né, e assim sucessivamente, tá? Vamos aqui seguir para o próximo exemplo. Olha só, uma outra brincadeira, né, muito divertida e também muito desafiadora, uma competição danada, né? Uma competição daquelas, né? Aí só tá 1-1, né? Tá bem justo também aí a disputa, né? Que é o cabo de guerra, tá? Eles utilizam lá, os índios, eles utilizam o cabo de guerra. Às vezes uma corda, às vezes até aquelas, como é que fala? Das árvores, né? Os galhos das árvores, né? Que são bem mais fixos daqueles que o Tarzan usa, tá? Às vezes eles utilizam também como se fossem cipós, né? Moles de árvores. E, gente, é uma disputa danada. Então, uma equipe com a outra, né? Às vezes às vezes uma equipe e outra, né? Tentando puxar a corda para ver qual equipe vai ser arrastada, né? E aí, passando de uma linha que eles demarcam no meio, né? Quem passar primeiro, que puxar e passou daquela linha, perde,
né? Então, é uma das brincadeiras também muito popular dos índios. Olha só outra também bem legal. Essa aí eu não passei para vocês durante as aulas, mas é uma brincadeira chamada Teia de Aranha, no qual os alunos, eles, né, começam, né, os índios, eles começam com o cordão somente de um lado e de outro, e aí eles começam a embaraçar entre os dedos mesmo, e formam uma teia de aranha. Depois eles têm que reverter tudo para ver se consegue desembaraçar todo o cordão. É bem interessante também, tá? Uma dinâmica aí, uma brincadeira muito desafiadora, né? Que trabalha muito o nosso raciocínio. É muito legal. E uma brincadeira muito antiga. Eu lembro que quando eu era criança eu brincava muito dela. E a gente vê que vem dos índios, tá? Olha só, a brincadeira do peão também, né? Só que não é um peão que a gente existe hoje, que a gente brinca, né? Existe peão de plástico, existe peão de metal. E eles, os índios, eles fazem os próprios peões deles, né? Eles pegam a madeira, corta certinho a linha ali, né? Usando algum material, né? Às vezes serra, lixa, né? Para ficar certinho mesmo o formato de um peão, tá? E aqui eles usam um pedaço também de madeira, né, para que o peão fique ali rodando. Bem interessante, né? Eles produzindo os próprios brinquedos, né, para brincarem. Temos também a peteca, tá? A peteca que é também uma das brincadeiras, essa daí é muito popular, né? Essa aí a gente viu na aula, até a gente praticou e criou uma, né? Tá? Essa aqui é uma peteca praticamente produzida artificialmente, né, com outros materiais, só que os índios eles fazem assim mesmo, com penas de pavão, penas de ganso, de galinha, né? Eles utilizam palmas, né, para não usam bolsas, não usam emborrachado como essa primeira, eles usam mesmo palhas de coco, né, que eles têm, né, amarra com cipózinho de coqueiro, né, fazem com o próprio material mesmo que eles têm, eles colocam pedra, é muito interessante. Perna de pau, né, eles utilizam realmente uma madeira, gente, ó, né, só que realmente tem que ter todo o cuidado para não cortar, né, eles alinham tudo certinho, né? Eu já brinquei muito disso, só que quando eu brincava, eu fazia perna de lata, né? Pegava aquelas latas de leite, colocava um cordão e aí eu pisava na lata e saía andando, né? Corrida de lata, né? Só que aí eles falam corrida de pau, porque eles fazem com a madeira, né? Que eles encontram nas matas, né? Que os pais às vezes trazem para fazer fogueira, para queimar a lenha, né? E eles pegam para brincar, aproveitam. E temos essa também, que é, né, arranca-mandioca. Até os nomes, né? Nomes parecidos com a cultura deles, porque mandioca, né, é um alimento muito popular dos índios. Então, arranca-mandioca. Fica todo mundo em uma filinha. Tem um que fica no fundo, em pé, e sai tentando arrancar um por um. E eles têm que segurar, né, para não se soltar, porque se soltar aí sai, né? Aí, tipo, arrancou a mandioca. E aí, quem está em pé, fazendo essa tarefa, tem que ter muita força para poder sair arrancando de um por um, né? E na medida que tirou um ali, aquele já saiu da brincadeira, já está fora, né? Já não está mais ali participando, tá? Muito interessante também aí, ok? Então, gente, vamos ver agora, tá? Um pouco sobre todas essas brincadeiras, né? O que é que elas nos levam de benefícios, né? A gente não está aqui em vão, a gente não brinca em vão. Então, todas essas brincadeiras, mesmo sendo brincadeiras indígenas, mesmo as crianças indígenas, mesmo a gente, né, da nossa cultura aqui, a gente brinca, mas sempre levando um objetivo. As brincadeiras, elas têm uma grande importância, o que a gente vai ver agora, tá? Na nossa próxima parte aqui. Então, ó, vamos lá. Brincar, gente. Vamos para os benefícios, né, que essas brincadeiras, esses jogos trazem para a gente. Então, brincar, além de ser super divertido, né? Muito divertido. E fazer parte da nossa vida de qualquer criança. Então, brincar, a gente brinca
quando é criança, a gente brinca quando tá na idade do tio Júnior, eu brinco todo dia. Eu brinco todo dia mesmo, porque eu gosto, me divirto, né? E brincar faz bem pra gente. A gente brinca quando tá adulto, quando tá idoso, velhinho. Então não tem idade, né? Então o brincar é fundamental para o nosso processo de quê? De aprendizagem. Muito bem. Porque brincar não é só diversão, viu, crianças? Brincar não é só diversão. Brincar também nos faz aprender. Então a gente aprende muita coisa brincando. Certo? A gente aprende muita coisa brincando. Eita, girou. Olha só. As brincadeiras exercitam, né, e melhoram a nossa capacidade emocional, né? Nos fazem ficar ali, ó, firmes, né? Não ser fraco, não querer estar chorando com tudo, né? Não se emocionar com tudo. Então, as brincadeiras fazem isso, né? Elas melhoram também nosso intelectual, né? A nossa mente, ela vai funcionar melhor, a gente vai pensar melhor nas coisas, a gente aprende melhor quando a gente está brincando, né? Elas também melhoram a nossa capacidade motora, ou seja, nosso corpo fica mais forte, né? Ó, que coisa legal, ser forte, né? Então, nosso corpo, né, vai estar funcionando melhor, nossa saúde, né, por um todo. E também melhora a nossa capacidade social, ou seja, saber interagir com os outros, saber lidar com o outro, saber ajudar o outro, tá? Então tudo isso também melhora através das brincadeiras. Por isso que quando a gente tá brincando, a gente tem que ser amigo de todo mundo, um ajudar o outro. E nunca, viu? Nunca querer ser um melhor do que o outro, tá? Isso não se pode, tá? A gente tem que ajudar, a gente tem que, né, compartilhar coisas boas. Combinado? Balançou. Então, ó, quando a criança brinca com jogos, né, ela aprende a respeitar as regras, tá? Quando a gente tá brincando, nós temos que aprender a respeitar as regras da brincadeira. Se a brincadeira diz que a gente não pode pular com 2 pés, que só pode pular com um pé, então a gente tem que pular com um pé. Nós temos que aprender isso, tá? Também amplia o nosso relacionamento social, como o tio falou anterior, né? Que é a gente saber lidar com os outros, né? Respeitar o outro, tá? Respeitar o nosso colega e a nós mesmos. Eita! Tá? E por meio de brinquedos lúdicos, né? Brinquedos divertidos, a criança se expressa com maior facilidade, né? Por meio das brincadeiras a gente consegue conversar com os outros com mais facilidade. A gente aprende a ouvir, não só falar, tá? A gente tem que aprender a ouvir os outros também, né? Ouvir as opiniões que os outros têm, não dizer que só a nossa é que é a certa, tá? Temos que ouvir tudo isso, né? Nós temos que aprender tudo isso por meio das brincadeiras e os jogos. Aprender a ser liderado, né? Aprender liderança. Mandar é uma coisa, liderar é outra. A gente não pode estar mandando, ei, faça isso, faça isso. Não, não pode mandar. Ninguém é dono de ninguém, né? Então a gente tem que aprender a liderar, saber falar, pedir, né? Ó, vamos fazer assim, que é melhor, tá? Então falar com jeitinho. E, claro, compartilhar nossa alegria, né? Quando estamos brincando. Então, brincar é muita alegria, brincar é saúde, brincar é aprendizado. Tá bom? Olha só aí as crianças brincando. Bom, meus amores? Então, muito obrigado pela sua participação. Revisamos aí sobre essas brincadeiras e os jogos, né? E um beijo e até breve. Tchau, tchau.